Inicialização, o início de tudo, basicamente, está aqui. Para você, colega técnico, esse aqui é o suprassumo do início do reparo avançado. Não existe reparo avançado ou técnico avançado sem saber o básico. E acredite, aqui está o básico do básico do básico. Tá? Então, a inicialização, o bootstrapping, vou falar uma nomenclatura mais simples, tá? O que é o bootstrap? O que é a inicialização? Ele se resume ao aparelho ligar, basicamente é isso. O aparelho ligou, teve todo o processo ali de inicialização. Como assim? O aparelho chegou lá, você vai inicializar ele de que jeito? Via cabo, via dock, via power. Lá o aparelho, qual que é o diagnóstico do iPhone que chegou na sua bancada? Enchendo a tela aqui para vocês dar uma analisada aqui, ó, a inicialização, eu separei os quatro pontos, o que a gente, que eu com o Janderson aí, a gente, na nossa metodologia, ou a metodologia que eu aprendo muito com ele, a gente resolveu pegar a inicialização e separar em 4. A inicialização, quando a gente olha assim, ela é uma salada, é um mundo, assim como a radiofrequência, ela é um mundo também. Tá? A inicialização, ela resume a basicamente isso aqui tudo junto. Porém, a gente tem algumas metodologias de ensino, né, no qual eu estudo bastante, ele principalmente, né, como meu mentor, e eu também como aluno aplicado que sou, eu quis destrinchar isso aqui ao máximo e entender basicamente tudo. Não se assuste, é muito pior do que isso, a realidade é essa. Tá? Se você não gosta de medir, sai fora, muda de área, vai fazer outra coisa, porque aqui é só para quem mede. Tudo se resume a swap, David. Não, cara. O swap ele é bom? Parcialmente sim, tá? Dependendo. Eu faço swap, eu não gosto muito porque é muito agressivo. Então nada contra, porque eu também faço, mas quanto mais calor a nossa placa-mãe ela recebe, mais desgaste ela tem. Então, consequentemente, por ter mais desgaste, o que vai acontecer com a nossa placa? Ela vai perder ali seu lifetime, seu tempo de vida, isso é crucial, tá? Beleza, vamos lá. Inicialização. Quando a gente olha lá no esquema elétrico, está escrito assim, ó, bootstrapping. Bootstrap é o quê? O aparelho ligar. Então tem alguns estágios aqui. O iDevice, quando a gente olha no esquema elétrico, está escrito iDevice, não está escrito iPhone, tá? iPhone, ele deu maçã, a gente deu power, deu maçã. Quando a maçã, em alguns aparelhos mais antigos, a maçã ela liga, né, ela vai aparecer. Quando ela está no último estágio ali de inicialização, que vai liberar o sistema aqui para o nosso usuário, a maçã fica mais forte ou ela fica amarela. Ali o True Tone começou a trabalhar a placa ali, a CPU, todo o conjunto da placa, ela pegou tudo aquilo ali, ó, liberou o sistema. Liberou o sistema, tudo funcionou e vai liberar o nosso usuário. Aí vai entrar outras coisas. Após liberar aqui o usuário, sem tudo, vai acontecer N coisas. Então a gente tem que ver outros caminhos, mas vamos focar aqui na inicialização. Beleza. Tem aqui o power. O nosso power, que é o power ou via USB, o cabo E85, E85, ou o nosso power pelo FPC, quando a gente aterra ali o GND, né, que a gente vai com a pinça, ou para você que usar iBoost também, a gente vai ali e inicializa o aparelho. Beleza, tudo vai funcionar. Quando vai funcionar, tem algumas coisas que a gente tem que avaliar. Esse aparelho está travado? Pulsou o power, travou em 60, travou em 80, travou em 100, travou em 500. Opa, está em looping. O nosso loop é o quê? Ligou o aparelho e começa a reiniciar. Começa a 60, 70, 120, 300, 500, 0. 60, 70, 80, 120, 200, 300, 500, 0. Ele fica nesse looping. Ou mais uma... Primeiro, trava, looping, surto. O que é o surto? Ele liga 1 ampere, liga 1 ampere e meio, liga 200 miliamperes, liga 700 miliamperes. É um surto, ele não tem ele não segue um padrão ali de inicialização. Toda hora que você pulsa o power ali, ele vai dar uma resposta na fonte de bancada, tá? E o alterado. O alterado aqui, que minha letra ficou uma beleza, esse alterado é o quê? Ele pode estar linkado aqui, ó, o alterado juntamente com o travado. O que é essa alteração? Essa alteração aqui
é o que foge do padrão, tá? Essa alteração, ela pode estar junto com o travado, a gente tem que saber desmistificar ou a gente tem que saber dividir isso, porque o nosso boot ele tem que começar aqui, ó, 0.60, 0.100, por exemplo, 0.220 e vai subir, certo? Aqui é um pulso ou uma inicialização normal, tá? Mas essa inicialização do meu dispositivo, ela pode começar em 220 já, cair para 300 e travar em 500. Entende? Que essa alteração, esse pulso de inicialização pelo esquema bootstrapping do meu iDevice, que é meu iPhone, a inicialização padrão tá aqui, certo? Inicialização padrão tá aqui. Padrão. O padrão é esse. Mas tudo que foge dessa inicialização padrão aqui e trava, ou ela está alterada e trava, ou ela está alterada e fica em looping, ela está alterada e fica surtada. O surto, aqui ó, eu trouxe mais coisa aqui para vocês. Por quê? O surto ele engloba tudo. Na verdade, tudo engloba tudo, mas a gente separa as coisas aqui para vocês entenderem. Sim, é complicado, muito complicado. Por isso que eu já estudo há muito tempo, tá? Então, para entrar isso aqui tudo na cabeça da gente, são N coisas que a gente precisa saber. Então, eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, cristal oscilador, nosso X-tal. Nosso cristal oscilador, ele pode ser de 32 MB, de 76 MB. Tem um cristal para CPU, tem um cristal oscilador também para PMU, tá? Então, é um digital e um analógico. Então, são um tipo de coisa que eu preciso saber. Cristal falha? Com certeza, ele é um eletrônico. Falha com frequência? Ele tem frequência antes do power, depois do power, o aparelho ali, como que ele funciona? O nosso cristal oscilador, ele trabalha com o tempo. Para eu falar com você, não tem um tempo. Para você que está assistindo, para você que me acompanha, não tem um tempo para você falar e tudo. Então, a placa, né, do meu iPhone, ele precisa de um tempo. O tempo que eu pressiono o power, até o tempo dele ligar, o sistema liberou aqui para o usuário. O cliente foi lá, o usuário clicou na câmera. Eu preciso de um tempo. E quem controla o tempo? Aqui? X-tal. Eu preciso saber uma referência de tempo, certo? Então, basicamente é isso. Lógico que tem muito mais coisa. Aqui, ó, do iPhone 7 ao iPhone 12, mudou muito o FPC da bateria, tá? Porque do 7 ao 12 são 2 pinos e do 13 até o atual 17, ele tem essa inicialização com um acréscimo aqui do meu Buster do BPIC, que é um SEI novo a partir da linha 13, tá? E com isso, o nosso FPC da bateria conta com 4 pinos, 2 de protocolo e 2 de alimentação, protocolo e comunicação, tá? Beleza, David. E isso aqui, o que tem a ver essa salada de fruta, ó? O que é a inicialização? Força da bateria, que é a nossa fonte. Força, energia e potência, tá? Inicialização, força, energia e potência, que faz o Buster, a VDD Main, junto com o VBAT e depois o nosso cheque especial com a nossa VBuster, trabalhar junto com a nossa PMU, tá? A PMU trabalhou 100%, ela libera o sistema para o usuário e vai depois, lógico que estou falando para vocês de inicialização, depois tem que ver câmera, Face ID, giroscópio, GPS e N coisas que a gente usa lá também, tá? Mas a inicialização até o aparelho ligar, ligou, tá? Depois vai entrar, o aparelho reinicia, panic full, sei lá, quando você liga a câmera, o aparelho trava, funciona a câmera traseira, não funciona a frontal e N coisa aí que depois a gente vai trazer para vocês, tá? Então o que acontece? Quando tudo aqui está alterado, o que eu preciso medir? Trouxe aqui, ó, são 2 estágios também de alimentação. A nossa PMU, que é o nosso gerenciador principal de energia, ela não gera tensão, ela não gera energia, mas ela gera malhas ali, tá? Ela gerencia, ela não gera, ela gerencia todas as malhas do aparelho. Nosso primeiro estágio, se a gente for olhar no esquema elétrico, antes a PMU,
vai estar alimentada por quem? VDD-Man, VBuster. Vai sair comunicações do Buster do BPIC, ou o nosso Rubicon e a nossa bateria. Pós-PMU, todas as malhas Always, nosso Power, nosso 0V9, nosso cristal oscilador. Nosso cristal oscilador, se a gente for ver, ó, ele tá ligado, tem dois, tá? Cristal oscilador da CPU e da PMU. Ô, letrinha tá que tá, viu? Minha letra é uma beleza. São dois cristal, que no caso, no esquema elétrico, ele tá como Y. Beleza, Deide? Já virou uma bagunça. Calma que vai piorar muito. Travado, quem que eu vou olhar? Quem que eu vou avaliar? Nosso BPIC, tá? O nosso BPIC. Onde que ele tá aqui, ó? BPIC. Antes da PMU. A gente vai olhar ele. Nosso Rubicon, nosso CI de carga, tá onde? Também junto com o Buster do BPIC. Nossas malhas Always. Always de quê? Todas essas malhas Always, a partir do momento que o aparelho liga, que a nossa placa liga, todas as tensões têm que estar presentes. Tá? Então essa malha Always de sempre presente. Tá? Então, dos aparelhos mais novos, tem mais, como ele consome mais energia com otimização de performance e tudo, tem mais malha Always também para a gente avaliar, tá? Para a gente medir. Então isso aqui, ó, tá tudo antes da nossa primeiro estágio da PMU. Tá? Nosso looping já vai entrar para nossas malhas de 2C. A nossa SDA e SCL. SDA de dados e SCL de clock. Tempo e dados. Tá? Então a gente vai olhar aqui, primário, malhas I2C. Lógico que depois tem SPMI, I2S e várias outras coisas que é áudio, tá? Então tem muita coisa aqui. Malhas I2C, onde que a gente vai olhar muitas das vezes onde que falha. Não estou falando que é todas. Tudo que você está vendo aqui, a gente tem que medir, porque a eletrônica ela é muito mais infinitamente acima disso aqui. Tá? Isso aqui é só o início, para você que está começando. Só o início para a gente saber aonde que a gente vai começar a caminhar. Tá? Depois tem, por isso que se você for olhar lá o diagrama esquemático, o esquema elétrico tem lá 500 páginas, por exemplo. Então isso aqui é, sei lá, se tiver umas 10 aqui, é muito. Malha 2C, comunicação do nosso FPC, tá tendo comunicação lá, comunicação com a nossa bateria, com o nosso FPC, tá lá tudo que tá por trás disso aqui, como resistores, capacitores, tem lá a condução em queda de tensão, diodo reverso, tem comunicação, não tem? Nosso FPC tá aterrado, tá com solda fria, como é que tá? Medir os I2Cs. Malha surtada. O surto, quem que vem primeiro? O nosso buck. Conjunto de buck. Ou buck. Conjunto de buck. O que é o buck? Conjunto de indutores, tá? Os indutores são quem? Bobinas. De uma forma mais simples. Nosso conjunto de buck. Se um buck, ou se um indutor desse conjunto de buck, se uma peça no meio de 10 ali estiver com falha, nosso aparelho vai começar a surtar. Lógico que a gente tem um mapa disso aqui, tá? Lá na iPower você acha. Switch, chaveamento, os nossos LDOs, os nossos capacitores ali, ó. O que tem de switch? Nossas derivações e as nossas alimentações, tensões. O que a gente pode medir? Cadê as tensões? Alimentações onde? Nosso power juntamente com Always. Tá vendo que tem muita coisa? A gente seguindo a nossa metodologia, a gente vai sabendo para onde que a gente vai andar. Beleza. Alterado. Aqui a chibata canta também, tá? O surto e o alterado tá tudo interligado. Todos. Mas aqui, ó, dá para ver que a gente vai ver algumas coisas que são basicamente parecidas. Os LDOs, tá? Tá aqui. Os nossos CIs, tá trincado, oxidado. Como é que tá o nosso CIs? Análise visual AMP, tá? Os nossos switches, nossos chaveadores, os periféricos,
e a nossa interposer. Periférico, você testa o aparelho, você tira a placa, você tem essa iniciativa ou essa falta de preguiça de tirar a placa, pelo menos. Tirou ali, olhou um FPC, olhou como que tá todos os nossos periféricos, teve contato com água, o aparelho que já é mexido. Se o aparelho já é mexido, toma cuidado com o interposer, tá? Então, assim, tá vendo que como isso aqui, cara, a gente segue uma linha para eu falar com você. Tô aqui usando o microfone com o meu iPhone, que eu tô capturando. Lógico que daqui a pouco eu vou editar o material. Editando o material, eu vou subir, eu vou mandar pro CapCut, né? Eu vou fazer o upload pro YouTube, eu vou mandar o link e todo mundo vai assistir. Beleza, não tem um caminho? Aqui também. Então olha da onde que a gente saiu e aonde que a gente já está chegando. E isso é só o início, tá? Então é só o início de tudo. Lógico que antes dessa inicialização é sempre bom a gente olhar também os periféricos e testar essa placa para fora aí, tá? Então, mas basicamente é isso aí. Vamos lá, depois eu vou trazer práticas aí para vocês, que é conteúdo Plus, né, que você sabe, né, monetizar, porque o pai também precisa pagar a conta. Beleza? Mas basicamente isso aí dá pra gente destravar bastante coisa aí, beleza? Bora!